Evangelho segundo relato de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Evangelho segundo o relato de João, capítulo 3, a partir do verso 22. Nós daremos continuidade à nossa série de estudos, exposições no Evangelho segundo foi escrito por João, segundo o relato de João. Amém? Vamos fazer a leitura então a partir do verso 22. É um outro testemunho de João. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. João, pois, ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecerá a ira de Deus. Amém? Vamos orar e pedir que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez em busca de iluminação, a Deus. Iluminação que desce do alto, Senhor, que nos toma e que nos move pelo poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, a Deus, mais uma vez trate nessa noite dos nossos corações, que o Espírito Santo mais uma vez aviva, Senhor, as nossas almas, que o Espírito Santo mais uma vez nos faça ouvir a sua palavra, por favor, ó Deus, que o Espírito Santo seja adorado nessa noite, que ele venha conduzir esse culto, de maneira que o seu nome seja engrandecido, de maneira que o seu nome seja adorado, de maneira que o seu nome seja louvado cada vez mais. Por favor, ó Deus, abra o entendimento de todos os irmãos que estão aqui reunidos, para que eles possam ouvir a sua santa palavra. Tenha misericórdia deles, Senhor, e conduza os corações ao arrependimento essa noite. Eu te peço, ó Deus, que enquanto a mim como pregador, no nome do nosso Senhor Jesus, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me encha do Espírito Santo, não porque há algum mérito em mim, porque eu sei que não há mérito algum na minha pessoa, mas no nome do Senhor Jesus, Senhor, e confiando no testemunho que as Escrituras nos dão, de como o Senhor sucedeu com os apóstolos em enchê-los para que eles pudessem com intrepidez anunciar a sua palavra, eu te peço, Senhor, faz de novo. Encha-me para que eu possa anunciar a sua palavra de maneira simples, para que todos possam compreender e dar glórias ao seu nome e exaltar a Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. E é no nome dele que eu te peço mais uma vez. Amém. Nós estamos dando continuidade, como eu já disse, à nossa série de estudos ao Evangelho de João, onde nós estamos aprendendo sobre a grandeza e a divindade de Cristo. Nós vemos aqui que esse é um outro testemunho que João Batista vai dar. No domingo passado, nós estudamos sobre a missão do Filho de Deus, que nós vemos que a missão dele era salvar. Ele foi enviado não para julgar o mundo, mas para salvar. E nós estudamos essas verdades, nós vemos essas verdades, o grande amor de Deus. Essas verdades é uma conversa que Jesus teve com um judeu, um dos principais de Jerusalém, chamado Nicodemos. Nesse discurso, nessa conversa que Jesus teve com Nicodemos,
Jesus ele enfatiza a grandeza do amor de Deus, e nós vemos que isso é muito importante. Como que Deus nos ama, né? Como que Deus nos amou. A prova do amor de Deus por nós foi Deus enviar o seu Filho na cruz para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então Deus prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E nós vimos, né, que Deus ser amor não significa que Deus nos libera para fazermos o que nós queremos, muito pelo contrário. O fato de Deus ser amor, mas nós devemos, por amor a Deus, abrir mão das nossas próprias vontades. Então, o mundo, as pessoas, elas usam essa verdade bíblica de que Deus é amor para poder pecar. Deus quer que todo mundo seja feliz, isso é uma mentira do diabo. Isso é uma mentira do diabo que as pessoas usam para pecar. Deus quer que todo mundo apenas ame, né? Não precisa obedecer Bíblia, não precisa fazer nada, nós precisamos apenas ser felizes, né? Isso não existe, isso não é bíblico. Deus nos colocou nessa terra e nos deu leis, e nós precisamos viver de acordo com essas leis, senão nós não teremos parte no Filho de Deus. Nós não teremos parte no Filho de Deus. Então, o grande amor de Deus, o fato de Deus ser amor, o fato de Deus amar, nada mais é do que a grande demonstração do amor de Deus, que é Deus nos salvar dos nossos pecados, Deus nos livrar do fogo do inferno. A maior prova do amor de Deus é essa, que Deus ele nos livra, Ele manda o seu Filho único para sofrer no nosso lugar, como nós vimos, né, na crucificação. Cristo ali na crucificação, ele sofre da pior maneira possível, a pior morte possível por causa dos nossos pecados. Quem quiser ver, né, como que Deus lida com o pecado, o que Deus acha do pecado, quem quiser fazer aquele teste, né, o que Deus acha do pecado, é só olhar para Jesus Cristo, pelo que Deus fez com Jesus naquela cruz. Porque ali em Cristo, Deus estava castigando o pecado, é aquilo que Deus acha. Deus, ele odeia, ele abomina todo o pecado, ele despreza todo o pecado. É por isso que Jesus teve uma morte tão sangrenta, tão dolorosa daquela na cruz. Porque os nossos pecados eram uma afronta a Deus, uma afronta pesadíssima. Abacuque diz que era tão grande que Deus nem conseguiria, era tão santo que ele nem pode olhar o pecado. Deus não suporta olhar o pecado. Então Cristo teve que sofrer daquela forma pelos nossos pecados. Então o grande amor de Deus, né, que as pessoas usam aí como desculpa para pecar, está diretamente ligado ao fato de que Cristo morreu para nos salvar, de Deus ter entregado Cristo para nos salvar. Deus ama todo mundo é filho de Deus, Deus quer que todo mundo seja feliz. Isso não existe. Isso não existe. Então, o fato de Deus amar, né, o fato de Deus amar está diretamente ligado a essa grandiosa obra de Cristo. Essa grandiosa obra de Cristo não tem nada a ver com o que as pessoas dizem, né, com o que as pessoas acham que é o grande amor de Deus, né? Deus ama, então nós podemos fazer o que queremos. Não é assim que funciona. Então, nessa conversa com que Jesus teve com Nicodemos, fica claro esse grande amor que Deus tem manifestado por nós. E também nessa conversa nós vemos que Jesus ele ressalta a importância do novo nascimento, né, que sem esse novo nascimento ninguém pode herdar a vida eterna. E ele também ressalta a obra de Cristo, que Cristo não veio para julgar, mas para salvar, porque se Cristo tivesse vindo para julgar, ninguém poderia ser salvo, porque todos eram condenados, todos eram condenáveis diante de Deus. Depois dessa, Jesus continua falando, depois que ele trata da obra de Cristo, ele vai falar
dos caminhos, né? Por que as pessoas não aceitam os caminhos de Cristo? Por que as pessoas não gostam de andar nos caminhos de Cristo? Por que as pessoas rejeitam os caminhos de Deus? Por que as pessoas rejeitam a luz? É nesses termos que João coloca. Por que as pessoas rejeitam a luz? Porque elas amam as trevas. E a resposta é simples. E o julgamento das pessoas é justamente em cima disso, do fato delas amarem as trevas. O que é as trevas? É o pecado. A pessoa ela ama o pecado de tal maneira que ela não quer deixar. Ela é tão orgulhosa, ela se orgulha tanto, a ponto dela ficar cega e não querer deixar, e não querer abandonar as trevas. Então nós vemos que essa pessoa que ama as trevas e não vem para a luz, essa pessoa, o que espera para ela, o que está esperando ela é a ira de Deus no último dia. Aí João continua e ele vai colocar aqui nessa sequência um outro testemunho de João Batista. Nós já vimos aqui nos primeiros capítulos que João Batista, o livro começa, né, praticamente tratando dos testemunhos que João dá acerca de Jesus. João vai testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui nós vemos outro testemunho que João vai dar acerca de Jesus Cristo. E aqui eu destaquei duas verdades nesse testemunho para que nós possamos entrar nele. A primeira verdade aqui que João dá acerca desse testemunho é de Jesus como sendo o noivo para a igreja. É a primeira parte que nós vemos aí do verso 22 ao verso 30. Nós vemos que Jesus como sendo o noivo e a igreja como sendo a noiva. E a segunda verdade que nós vemos é Jesus como sendo a verdadeira testemunha de Deus, do verso 31 ao verso 36. Nós vamos ver então, nós vamos ver essas duas verdades aqui nesse texto. Nós vamos começar aí no verso 22, nós vamos fazendo a leitura e fazendo algumas observações aqui nesse texto. No verso 2, do verso 22 em diante, nós vemos que o problema todo aqui começa está relacionado à purificação. Os judeus eles tinham muitas questões com relação a essa purificação, que era o lavar com água, tudo deles era purificar. Quando eles voltavam da rua, eles tinham que lavar as mãos para poder tocar no alimento com medo de ficarem impuros. E o batismo de João simbolizava exatamente a purificação, o arrependimento e o lavar dos pecados. O problema aqui é que Jesus havia chegado, né? João havia sido enviado como precursor do Messias, o Messias havia chegado e o Messias estava crescendo, as pessoas estavam indo atrás dele, as pessoas estavam deixando João Batista, né, que foi o grande vulto, as multidões concorriam para ouvir João Batista e para ser batizado por João Batista no Rio Jordão, mas quando Jesus vem e começa o seu ministério, as multidões começam a deixar João e a seguir Jesus, e o texto diz que os discípulos de Jesus estavam batizando no lugar e João Batista estava batizando em outro lugar, porque João Batista ainda não havia sido preso. Então surge ali uma contenda entre o discípulo de João e um fariseu, e o discípulo vem correndo para João perguntar por que as multidões concorrem para ele, né? Ele está crescendo e nós vemos que a resposta de João é maravilhosa, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? João entende perfeitamente, João não quer nada além do que aquilo que Deus ordenou para ele. João era o precursor e João tomou o máximo de cuidado para não querer ir além da vontade de Deus. João poderia querer, né, granjear para ele o nome de Messias, porque eles perguntam: és tu Messias, és tu Elias, és tu profeta? Não, não e não. Então nós vemos essa verdade aí, ó. Vamos fazer a leitura do texto. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e ali permaneceu com eles e batizava. O texto diz aqui que Jesus batizava, mas na verdade ele está falando dos discípulos de Jesus, porque aqui no capítulo 4 nós vemos que Jesus mesmo não batizava, que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim os seus discípulos é que batizava. Verso 23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado.
Nessa época que houve essa contenda entre o discípulo de João e o fariseu, João ainda não tinha sido preso. Nós sabemos que João vai ser preso. Por que João vai ser preso? Nós sabemos que por causa de Herodíade, que era a mulher de Herodes, e que houve toda uma confusão e que João disse que aquilo não era certo, uma moça vai dançar e nós conhecemos muito bem a história. João vai ser preso. Mas nessa época, João ainda não havia sido preso. João continuou com o seu ministério. Depois do Messias, João continuou normalmente com o seu ministério, né? João, ele continuou batizando, porque foi para aquilo que ele foi chamado. Foi para aquilo que ele foi chamado. E diz aí no verso 25: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então eles dizem, esse discípulo, ele de certa forma, que ele vai causar algum tipo de... poderia causar algum tipo de mal, porque ele diz, todos vão ter com ele, né? Isso aqui poderia deixar João triste, isso aqui poderia deixar João magoado. Será que está tendo alguma coisa errada com minha pregação? Será que está tendo alguma coisa de errado com o que eu falo? E esse sentimento muitas vezes nós temos quando nós pregamos a palavra e não tem resultado. Mas aqui nós entendemos claramente que não era por causa de João, ou por causa da sua palavra, ou por causa do seu ministério, é porque o Messias estava ali e era conveniente que aquilo ocorresse, como João mesmo responde aí no verso 27. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. A resposta de João para esse discípulo é que ele não poderia fazer nada se Deus não lhe permitisse. O homem não pode fazer coisa alguma se do céu não lhe for dado. Eu não posso pregar se Deus não me conceder essa graça. Eu não posso orar se Deus não me conceder essa graça. Eu não posso vir sentar aqui se Deus não me conceder essa graça. Porque o fato de eu estar aqui fazendo não depende de mim e sim de Deus. O fato das coisas acontecerem não depende de mim e sim de Deus. Então, se nós estamos aqui, se nós somos alguma coisa, se nós fazemos alguma coisa, se nós temos alguma coisa para apresentar, é porque nós recebemos do alto. Nós recebemos do alto. Se eu sei ler, se eu sei pregar, se eu sei louvar, se eu sei limpar, se eu sei cuidar das coisas de Deus, é porque eu recebi do alto. E essa foi a resposta de João para os seus discípulos. O homem não pode ter coisa alguma se do alto não lhe for dado. Ele não poderia fazer nada se Deus não tivesse dado. Ou seja, João está testificando aqui que ele era realmente o enviado de Deus. João está dizendo aqui é ele, e vocês devem olhar para ele, porque Deus concedeu a ele, né? Aqui nós vemos a característica do verdadeiro profeta, do verdadeiro pregador. Ele aponta para Cristo, ele mostra para as pessoas para Cristo, ele não aponta para si mesmo. Aqui João poderia dizer, não, o grande vulto aqui sou eu, né? Eu que prego a verdade, né? Eu que... não sei o que João poderia dizer. Muitas pessoas querem tomar o próprio lugar de Cristo. Muitas pessoas acham que são donas do rebanho, mas o verdadeiro profeta, ele aponta o rebanho para o verdadeiro pastor. E é o que João está fazendo, apontando para Cristo. João está mandando as pessoas para Cristo. João não se exalta, João não se ensoberbece. No reino de Deus não há lugar para soberba, no reino de Deus não há lugar para arrogância, no reino de Deus não há lugar para orgulho. E João não faz nenhuma dessas coisas, muito pelo contrário, o verdadeiro profeta, ele aponta para Cristo. É Cristo, vocês devem olhar para Cristo, não olhe para mim, porque eu sou homem falho. Não, João diz, não olhe para mim, os profetas, não olhem para mim, olhe para Cristo. E é isso que João está fazendo aqui. Ele continua no verso 28. Vós mesmos sois testemunha de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu percussor. E João novamente responde, João novamente afirma, né? Eu já disse para vocês, né? Eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado como percussor, eu fui enviado para preparar o caminho para ele, mas eu não sou ele. João nunca quis o lugar de Cristo, João nunca quis se orgulhar, João nunca quis se ensoberbecer, João nunca quis ser melhor do que os outros, João nunca se considerou melhor do que ninguém. Esse é um ótimo exemplo para nós, esse é um ótimo exemplo para todas aquelas pessoas que se acham melhores do que as outras, né? Para todas aquelas pessoas que acham que são melhores do que as outras, para todas aquelas pessoas que acham
que é mais santa do que as outras, né? Esse aqui é um ótimo exemplo. O exemplo de João é um ótimo exemplo. João nunca se achou melhor do que ninguém. Nenhum dos apóstolos nunca se achou melhor do que ninguém. O próprio Paulo diz, né? Eu sou o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Aí você vê que coisa extraordinária que Paulo fala. Eu sou o maior dos pecadores. Cristo morreu para todos. Cristo morreu por nós, inclusive por mim que sou o maior dos pecadores. Então, se Paulo, né, tinha essa visão e se considerava como sendo o maior dos pecadores, nós podemos olhar para nós mesmos e falar assim, eu estou muito bem, né? Minha vida está ótima, eu sou extremamente santo, não tem ninguém, eu olho para a igreja e não vejo ninguém mais santo que eu. Fulano de tal fala isso, fulano de tal veste daquela forma, fulano de tal bebe aquilo, fulano de tal come aquilo, fulano de tal não faz aquilo, fulano de tal não faz aquilo outro. Então esse é um exemplo de que nós não devemos nos orgulhar e que no reino de Deus não há espaço para orgulho. E João continua, e aqui João vai apresentar Cristo como sendo noivo e ele como sendo amigo do noivo. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então aqui João ele apresenta Jesus como sendo o noivo e a igreja como sendo a noiva. Aqui é como se fosse um casamento. Aqui a figura aqui é de um casamento. Os casamentos antigamente eram um pouco diferentes de hoje. Antigamente havia o noivado, o noivo ele tinha que pagar um dote, né, pela noiva, ele tinha que pagar uma quantidade de moedas para a noiva, para o pai da noiva, e o pai da noiva dava metade daquelas moedas para o noivo. E só então, depois que ele pagasse esse dote, é que ele poderia casar, que ele poderia receber a sua noiva. E quando João fala que Cristo é a noiva e que Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva, ele está dizendo exatamente isso. Cristo, ele pagou pela sua noiva. Como que Cristo pagou pela sua noiva? Morrendo na cruz. A morte na cruz foi a paga que Cristo deu pela sua noiva, que somos nós, que somos a igreja. Todos aqueles que creem no nome de Jesus recebe essa paga. Cristo naquela cruz, ele paga pelos nossos pecados, ele nos compra. É por isso que Pedro fala que nós não somos mais de nós mesmos. Paulo diz que nós não devemos viver mais para nós, mas para Cristo. Que nós não somos de nós mesmos, mas somos de Cristo. Porque ele nos comprou, né? Ele nos comprou com o seu sangue. Então a figura aqui é justamente essa. Cristo é o noivo e nós somos a noiva. A noiva pertence a Cristo. Ou seja, nós pertencemos a Cristo. João era o amigo do noivo. E João se alegrava pela voz do noivo. É uma figura que João usa para dizer que ele se alegrava por ser Jesus o Cristo. Que a alegria já tinha se cumprido em João, porque João cria que Jesus era o Cristo. Isso aqui é muito extraordinário. Isso aqui é muito bonito. Significa que nós devemos nos preparar, né, para o dia do casamento. E nós devemos nos preparar. O que Cristo está fazendo aqui na terra hoje é nos preparando para o dia do casamento. Vai haver o dia do casamento, o dia que nós nos encontraremos com Ele nos ares e entraremos na morada celeste, na Jerusalém celeste. E dali nós nunca mais sairemos. Mas nós não podemos chegar lá de qualquer forma. A Bíblia fala que é uma noiva adornada, sem mancha, sem mácula e nem rúcula. Ou seja, é uma noiva perfeita. Nós precisamos ser santos para que nós possamos nos encontrar com Cristo. Para que nós possamos encontrar com o nosso noivo e viver para sempre na eternidade. Ou seja, nós estamos nesse período, nós estamos no período de preparação para o casamento. É o período que a noiva ficava mais feliz, é o período que a noiva mais se preocupava em se preparar, mais se preocupava em se arrumar, mais se preocupava em se adornar para encontrar com seu noivo, com seu esposo. E é isso que nós devemos fazer. Essa deve ser a nossa preocupação, nos preparar para encontrar com Cristo. Nós precisamos encontrar com Cristo com vestes brancas como a neve. Não pode haver mancha nas nossas vestes. Não pode haver pecado nas nossas vidas.
como que Cristo vai se encontrar, como que Cristo vai casar com uma noiva que é adúltera, né? Uma noiva que ama o pecado, uma noiva que é totalmente contra a sua vontade. Então essa figura, ela nos diz muito de como nós devemos viver aqui na terra enquanto esse dia não chega. Nós devemos viver em santificação porque nós estamos nos preparando para Cristo. Nós devemos desviar do mal, nós devemos buscar mais a Deus, nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos ler as Escrituras, nós devemos fazer o máximo, tudo para ser santos, para esse dia. E a segunda verdade que nós vemos aqui que João dá testemunho é de Cristo como sendo a verdadeira testemunha de Deus. Nós vemos isso aí do verso 31 ao verso 36. João vai apresentar Jesus aqui como sendo o único que tem as palavras de salvação, como o próprio Pedro diz, né? Nós vamos ver aqui no capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão fica satisfeita e querem exaltar Jesus como rei, querem ungir Jesus como rei. Encontramos o rei. E Jesus, quando sabe que eles tinham esse intuito no coração de constituir ele como rei, Jesus foge. Jesus sobe para o monte e depois vai andando sobre as águas, encontra com os discípulos e vai para Cafarnaum, para o outro lado. E a multidão todas, quando amanhece o dia que eles veem que Jesus não está ali, entra nos barcos e vai atrás de Jesus. Quando chega lá, Jesus fala assim: vós me procurais, não porque vistes sinais e cresce dele, mas pela comida que perece. Me buscais não pelo pão que perece, mas pelo que subsiste pela vida eterna. E aí vem a conversa, eles pedem o sinal, eles dizem que Moisés deu o pão do céu. Jesus fala: não, o pão do céu quem dá é o meu Pai, porque o pão que Moisés deu, seus pais comeram e morreram. O pão que Deus dá, que sou eu, quem come não morrerá. E nós conhecemos muito bem, né? Jesus diz que eles deveriam comer a carne e beber o sangue. E no final desse discurso, a multidão diz: duro é esse sermão, é muito duro, isso é muito difícil, não tem como. E a multidão se retira, só ficam os 12 apóstolos. E Jesus olha para os 12 apóstolos e fala assim: vós também não quereis se retirar, vós também não ireis? Aí Pedro olha para Jesus e diz: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de salvação. Então Pedro reconhece que não havia outro caminho, Pedro reconhece que não havia outro lugar para onde que ele poderia ir, porque só Jesus tinha as palavras de salvação. E é justamente o que João vai fazer aqui. João vai apresentar Jesus como sendo a verdadeira, a única e verdadeira testemunha de Deus, aquele que tem as palavras de salvação, aquele que veio do alto e que traz a palavra de Deus, aquele que é aquele que o povo não... nós vemos lá quando o povo quer ouvir a voz de Deus e que Deus fala do monte, o povo não consegue ouvir a voz de Deus porque a visão ali era aterradora. Nós vemos que o monte fumegava, havia terremotos, trovões, trombetas, e o povo pede para que Moisés falasse. Só que Moisés não poderia falar. Moisés não poderia trazer aquelas palavras, só o escolhido de Deus é que poderia. E Jesus é aquele que foi pedido naquela época no deserto. Jesus é aquele que foi enviado há 2000 anos atrás com as palavras de Deus que eles não conseguiram ouvir lá no monte. E eles não conseguiram ouvir aquela palavra lá e também rejeitaram ela quando Jesus veio há 2000 anos atrás. E aqui João diz que ele é aquele que trouxe as palavras de Deus, ou seja, Deus colocou as suas palavras na boca de Cristo para que Cristo anunciasse para nós. Aí Jesus diz: tudo que eu ouvi do meu Pai eu vos tenho dito, nada vos ocultei. Ou seja, tudo que Deus tinha para nos dizer, Ele nos diz através das Escrituras. Tudo que Deus tinha para nos dizer, tudo que Jesus... Isso é extraordinário demais. Jesus fala: tudo que meu Pai me disse, eu vos disse. Não há nada que Deus não nos revelou aqui pela boca de Jesus. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, Ele revelou. Ou seja, aqui nós vemos que a Bíblia ela é suficiente, a palavra que está aqui ela é suficiente para nos salvar. Ela é suficiente para nos salvar. E aqui João apresenta Jesus como sendo aquele que traz as palavras de Deus, aquele que tem as palavras de Deus na sua boca e nos revela. Ele diz aí, quem vem das alturas certamente está acima de todos. A Bíblia não relata ninguém que veio das alturas. Os profetas não veio das alturas, Eliseu não veio das alturas, Elias não veio das alturas, João Batista não veio das alturas, Sansão não veio, os juízes não veio, os profetas maiores, menores, ninguém veio das alturas.
o único na Bíblia que é referido como sendo aquele que veio das alturas é Cristo. Ele diz, quem vem das alturas está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele faz um contraste entre Cristo e a humanidade. Quem está na terra é terreno e fala das coisas da terra, mas aquele que vem de cima está acima de tudo. E diz aí no verso 32, e testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho. Então João diz que Jesus ele veio das alturas e ele dá testemunho do que ele ouviu e do que ele viu. Porém, o que acontece com as pessoas? Ninguém aceita o testemunho dele. As pessoas não querem ouvir a sua palavra. As pessoas não querem aceitar o seu testemunho. Aí ele diz, todavia, né, não são todos. Todavia aqui significa não são todos. Tem algumas que aceitam o testemunho. E esses que aceitam o seu testemunho testifica de que Deus é verdadeiro. Está aí no verso 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, testifica de que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho de Cristo sabe que Deus é verdadeiro, que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, que Deus é perfeito, que Deus é salvador. Todos aqueles que aceitam o testemunho de Cristo conhecem o Pai e entendem que o Pai o ama. Verso 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus. Fala as palavras de Deus, porque Deus não lhe dá o Espírito por medida. E aqui nós vemos que Jesus ele tem o Espírito na sua totalidade, porque é Ele que concede o Espírito. O Espírito de Jesus não é por medida. O Espírito de Jesus é sem limites. Ele é aquele que manda o Espírito, ele é aquele que concede o Espírito, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Porque ele não tem o Espírito em medida, Jesus ele tem toda a plenitude do Espírito, por isso que ele batiza com o Espírito Santo. Nós somos cheios do Espírito Santo, Deus nos concede o Espírito e ele nos enche. Deus nos concede o Espírito como sendo o selo para a nossa salvação. No último dia só entra no céu quem tiver o selo, que é o Espírito Santo. E Deus ele nos enche muitas vezes do Espírito Santo para que nós possamos pregar a palavra. Mas Jesus ele tem o Espírito na sua totalidade. Jesus ele é sempre cheio do Espírito Santo. Ele é o Deus que concede, que batiza com o Espírito Santo. Por isso que ele traz a palavra de Deus. Aí diz o verso 35, o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Ou seja, Deus ama Cristo e tudo entregou nas suas mãos. Verso 36 ele conclui, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa é a consequência de Cristo ser o enviado com as palavras de Deus. Porque quem crê naquilo que ele disse, que são as palavras de Deus, quem crê em Cristo, gente, isso aqui é interessante, porque nós vemos que Abraão foi salvo porque Abraão creu em Deus, não foi? Presta atenção nisso para vocês entenderem. Quando Deus chama Abraão para fora para contar as estrelas, que Deus fala que vai multiplicar a descendência de Abraão como aquelas estrelas e como as areias do mar, Abraão crê em Deus. E a Bíblia fala que aquilo é imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi salvo porque ele creu em Deus. E aqui é a mesma coisa. Nós somos salvos porque nós cremos em Deus. Só que aqui tem uma cláusula. Para que o nosso crer chegue a Deus, primeiro ele tem que passar por Cristo. Ninguém crê em Deus sem crer em Cristo. É o que Jesus fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que Jesus ele é a pedra de tropeço e rocha de escândalo. Ou seja, ninguém pode dizer. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porque quem crê no Filho está crendo em Deus. Por quê? Porque Deus fala através do Filho. E quem crê na palavra do Filho está crendo no Deus Pai. Mas e quem fala assim, eu creio em Deus, mas eu não aceito a palavra do Filho? Não crê em Deus. Porque Deus fala através do Filho. Porque tem muitas pessoas que dizem que creem em Deus, mas não quer renunciar à vida, não quer abrir mão da própria vida, não quer abrir mão do pecado, não quer abrir mão dos xingamentos, não quer abrir mão da mentira, não quer abrir mão do roubo. Essa pessoa ela não crê verdadeiramente. Por quê? Por quê? Porque ela diz apenas que crê em Deus, mas ela não crê naquilo que o Filho fala. E o que o Filho fala é o que nós devemos cumprir.
né? Quem diz que crê em Deus, mas não obedece aquilo que o Filho fala, não crê em Deus e vai ter a condenação, porque é muito fácil, né? Você pergunta para qualquer pessoa, pode ser a pessoa mais ímpia da face da terra, a pessoa mais imoral, a pessoa mais impura, a pessoa mais maliciosa, a pessoa mais maligna da face da terra, pergunta para ela se você crê em Deus, ela vai falar assim, creio em Deus. Ela vai falar, e como que você sabe que ela não crê em Deus? Porque ela não obedece às palavras de Deus. Sim, as palavras de Deus. Quais são as palavras de Deus? As que Jesus falou. As palavras de Deus são as que Jesus falou. Então ele diz, verso 36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Ou seja, não terá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então nós vemos aqui que Deus, ele ama, mas que Deus também é um Deus que se ira. Né? As pessoas só veem Deus como sendo Deus amor, Deus é amor, mas Deus é um Deus que se ira. E todo aquele que se mantém rebelde à palavra do Filho não verá a vida. O que é rebelde? É aquela pessoa dura, aquela pessoa que apesar de saber qual que é a vontade do Filho, não pratica. Esse é o rebelde. É o rebelde que sabe qual é a verdade, mas não pratica. Esse não verá a vida. Ainda que seja difícil, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, por mais que seja penoso, nós precisamos fazer a vontade do Filho, porque senão nós não temos a vida. A prova de que nós temos a vida é que nós obedecemos a voz do Filho. Essa é a prova, não há outra prova. Qual que é a prova de que eu tenho a vida eterna? É que eu obedeço a voz do Filho, custe o que custar. Vai custar os amigos, vai custar o orgulho, porque tem tantas pessoas que são orgulhosas, vai custar ouro, prata, riqueza, vai custar as festas, vai custar a bebedeira, o vício, vai custar, mas quem falou que não ia, né? Quem falou que não ia custar nada, né? Quem falou que ser cristão era só herdar a vida eterna, era só oba-oba, era só aleluia e glória a Deus, era só rodar, pular e virar capoeira na igreja, virar mortal na igreja. Quem falou? A Bíblia nos diz que vai custar a própria vida. O próprio Jesus nos alerta, Jesus diz que quem quiser vir após mim tem que abrir mão da própria vida e seguir-me. Porque quem não abrir mão da própria vida vai perder a vida eterna. Eu gostaria de ver aqui rapidamente algumas conclusões para nós fecharmos esse tempo. Primeiro, no reino de Deus não há lugar para o orgulho, né, como nós vemos no caso de João. Ninguém, assim como João, deve querer ser algo além do que Deus lhe concedeu. Não há lugar para o orgulho. Se Deus nos chamou para ser cristãos, se Deus nos chamou para fazer uma obra, nós precisamos fazer aquela obra e não nos orgulhar. Nós não podemos querer ser maior do que ninguém. Nós não podemos julgar ninguém, né, fazendo uma comparação entre nós. Muitas pessoas olham para um irmão porque ele está fraco, na fé acha que é melhor do que aquele irmão, né? Mas não é assim que funciona. Nós não podemos pensar dessa forma. Nós somos todos iguais e se nós estamos de pé não é graças a mim, é graças à graça de Deus, né? Se eu consigo vir nos cultos todos os dias, não é graça a mim, é graças a Deus. Se eu consigo ler a Bíblia 1, 2, 3 vezes, não é graças a mim, é graças a Deus. Se eu consigo orar, se eu consigo louvar, se eu consigo jejuar, não é graças a mim, é graças a Deus. Ele que me concede essa graça. E da mesma maneira que Ele me concede, Ele pode conceder a qualquer um. Ele pode conceder a qualquer um. Então eu não posso olhar para o irmão e falar assim que eu sou melhor do que aquele irmão, porque aquele irmão não faz as mesmas coisas que eu. Porque Deus concede a cada um, né, segundo a sua vontade. Segundo lugar, segunda aplicação que nós vemos aqui, é que nós somos a noiva de Cristo e devemos nos apresentar a Ele como noiva, pura, santa e imaculada. Devemos viver uma vida em santidade. Cristo não vai receber uma noiva, né, uma noiva maculada, né, uma noiva maculada, uma noiva que vive no pecado. Quem aqui que tiver um noivo, uma noiva, e saber que aquele noivo é um adúltero, trai, é um perverso, é um maligno que vai querer casar com uma pessoa dessa? Ninguém vai querer, só se a pessoa for doida, né?
Só se a pessoa for doida. Já tem muitos crentes aí que são doidos de querer casar com um ímpio, né? Para arruinar a vida para sempre, enquanto a vontade de Deus. Mas Cristo não. Cristo não faz uma coisa dessa. Cristo não aceita uma noiva, né? Uma noiva perversa. Cristo não aceita uma noiva que vive em pecado. Cristo não aceita. É por isso que nós devemos viver uma vida santa. Uma vida santa longe do pecado. Terceiro, Jesus ele é o único que tem essas palavras de salvação. Não há ninguém na face da terra, não há outro, não há nenhuma entidade, não há nenhuma outra religião, não há nenhum outro, nada. Jesus é o único que tem as palavras de salvação. Ele é a única testemunha de Deus. Por isso nós devemos nos apegar a essas palavras, obedecer a essas palavras e viver por essas palavras. Amém? E quarto e último, só pode ter a vida eterna quem crer no Filho. Quem não crê não receberá a vida eterna. Quem é que crê no Filho tem a vida eterna. A grande questão é você crê no Filho. Olha para a sua vida, né? Antes eu até no finalzinho do culto colocava um fundo para as pessoas meditarem um pouco na sua vida, fazer uma reflexão do culto. Aí eu sempre dizia, olhe para a sua vida, né? Como é que está a sua vida? Né? Será que você é a noiva de Cristo? Será que você crê em Cristo? Será que você cumpre o papel de noiva? Adornada, sem mancha, sem mácula e sem rúcula? Ou será que a sua vida é de uma pessoa perversa, um lobo disfarçado em pele de ovelha? É uma pessoa que é cristã apenas aqui dentro, mas lá fora vive uma vida que ninguém reconhece ela como sendo cristã. Então esse é o questionamento que nós devemos fazer para fazer das nossas vidas, né? A reflexão que nós devemos fazer das nossas vidas. Será que se Cristo voltasse hoje, você subiria? Se Cristo voltasse hoje, você estaria preparado? Eu estava conversando com um jovem hoje e eu estava justamente dizendo isso. Eu estava falando que havia muitas coisas na internet lá, que o mundo estava acabando, precisa acabar. Eu falei que você deve se preocupar em se preparar para a volta de Cristo. Não se preparar quando o mundo vai acabar. Não se preocupar com quando o mundo vai acabar. O mundo pode acabar a qualquer momento, nós precisamos estar preparados. Foi a pergunta que fizeram a Lutero uma vez. Se a Cristo voltasse, se você soubesse que Cristo ia voltar amanhã, o que você faria? Perguntaram dessa forma para Lutero. Lutero respondeu, plantaria uma árvore. É extraordinário, né? O que significa isso? Lutero disse que ele não precisava fazer nada, porque o que ele tinha que fazer, ele já estava fazendo toda a vida. Eu não preciso fazer nada se Cristo for voltar amanhã, porque o que eu tinha que fazer eu já estou fazendo. Eu já crio em Cristo, já estou vivendo uma vida santa para Ele. Então eu não preciso me preocupar o dia que Ele vai voltar. Eu devo me preocupar em viver para Ele. Eu devo me preocupar em estar preparado para a sua volta. Né? Eu não preciso me preocupar se Ele vai voltar amanhã, porque eu vou deixar para mim consertar minha vida amanhã quando Ele está voltando. Eu devo me preocupar em manter a minha vida preparada hoje, porque se Cristo for voltar amanhã, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, vou até plantar uma árvore, né? Porque eu não preciso correr para consertar minha vida porque Cristo vai voltar amanhã, porque a minha vida já é certa diante de Deus. Como Paulo diz, eu já vivo com a consciência pura, eu já me esforço para ter uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. Então é dessa maneira que nós devemos viver, é dessa maneira que nós devemos conduzir a nossa vida, é dessa maneira que nós cremos, que nós provamos que cremos em Cristo como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecer, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de podermos estar todos reunidos aqui no Seu nome, ó Deus, para cultuar, para bendizer e para louvar o Seu santo nome. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, ó Deus, de estarmos todos aqui para bendizer e para adorar o Seu santo nome. Eu te peço, ó Deus, que essas palavras não caiam por terra, mas que essas palavras penetrem em todos os nossos corações e venham produzir frutos, que nós possamos viver vidas dignas, vidas dignas de arrependimento, vidas que atestem que nós realmente nos arrependemos, Senhor. Por favor, Deus, nos ajude a viver uma vida santa e esperar Cristo como noiva adornada, ataviada, esperando o seu noivo para o grande dia, Senhor. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém.